Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado aqui do Café com One Piece. Estamos na Cripto Arcana hoje. Recadinhos antes de iniciar o game, já sabe, né? Café com PC, 5% de desconto para vocês. E nosso 1 ano de canal, tem o nosso Playmatch exclusivo aqui. Se tiver ainda, dá uma olhada no primeiro link da descrição, vai estar aí a pré-venda do nosso Playmatch de 1 ano no canal, com essa arte exclusiva muito bonita. Outro recadinho, falando um recado rápido aqui para você. Mês de agosto, Marketplace aqui do League One Piece vai ter o sorteio a cada R$100 de compra. Você ganha um cupom e se você usar o nosso cupom Café com a PC, você ganha, tem um dobro de chance, os dois cupons aí. Então, use o nosso cupom Café com a PC aí na League One Piece, se for comprar alguma coisa de OP12. Lembrando, seja inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e, se você quiser ser membro, está aqui os níveis de membro e apoiador do canal. E, obviamente, vamos para o game aí, galera. Hoje quem vai estar jogando aqui, nosso lado esquerdo de Boni, Bruno Paixão, e no nosso lado direito vai estar jogando aqui o Orlandini. Vamos mutar o vídeo aqui, né? E vamos pro game. Enquanto os jogadores embaralham, eu vou explicar os líderes pra vocês, que basicamente temos Boni. Boni, quando o oponente ataca, se você tiver um dom up ali do seu lado, você pode virar esse dom e virar um dos ataques do oponente, seja o líder, seja um personagem em campo. Já o Marco, você liga um dom nele, você pode pegar uma carta da sua mão. Você pega uma carta do topo do deck, aí você pode voltar essa carta pro topo do deck ou mandar ela pra baixo. Fazendo isso, você dá menos 2000 para um dos personagens do seu oponente. Então, deck bem forte aí, porém não foi muito bem utilizado. Joga muito bem contra os Luffys atuais, né? Mas vamos ver como que vai ser essa batalha aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui, né? Colocar o vídeo em Full HD aqui para nós. E vamos para o game, né? Vamos lá. Devidamente embaralhado, jogadores tiram o dado, mãos iniciais aqui, acho que o Orlandini tá fazendo um mulligan. O Bruno mantém a sua primeira mão, vamos pro game, né? Vamos ver quem que vai começar? Orlandini começa, eu acho, né, que ele colocou suas vidas agora, compra um dom, liga no seu líder, já vai usar a habilidade do líder, né? Vai comprar uma ali, vai ver o que vai pro... Mandou um Sanji pra baixo do deck, né? Então acho que ele já tem um ali não, né? Ou não precisa dessa carta pra essa matchup. O Bruno já vem com um Searcher aqui da Bonnie, né? Olha, 5, pega uma carta que seja super nova, acha ali um Urug, que é perfeito pra jogar na curva par, né? Você joga ali com 4 dons, né? Manda o resto pra baixo. Vai aqui o Orlandini agora para as 3 dons, né? Vamos ver o que vai vir. Será que vai vir um blockerzinho ali em campo? Não, primeira habilidade do líder, né? Vai comprar uma, vai filtrar sua mão um pouco ali, vai escolher o que vai mandar pra baixo, ou vai deixar no topo do deck. Coloca ali um Sanji, né? Vai dar menos 1000, 2000 ali pra aquela Bonnie, tava menos 1000, né? Então, bate 6 ali, vem ali um... Como que chama essa carta? Duval, acho que é um Duval. Aí você pode comprar duas, né? Escolher se essas cartas vão para cima ou para baixo do deck, no caso. E ele é um blocker também, né? E o Orlandini escolhe mandar essas cartas para baixo. O Bruno só devolve aqui com o Urug. Volta um dom no final do turno dele, né? Por causa da habilidade do Urug. Passa turno. Então, sem problema nenhum, vem só 5 na vida. Que foi tomado esse dano aí pelo Orlandini, né? Desceu para 3 vidas, né? Acho que os primeiros danos aí os jogadores optam por tomar, né? Porque é mais simples, né? Vem aqui. O Orlandini já usa a habilidade do seu líder novamente, né? Tá escolhendo o que vai mandar pra baixo. Acha um Otama ali, né? Mandou pra baixo alguma coisa que não deu pra ver. Foi bem rápido, deu menos 2000 pra aquele Urug. Agora tem 6 ataque. Bate 6 vida. Não desce nada por enquanto. Provavelmente o Bruno vai usar a sua habilidade ali para virar aquele Duval ali que está em campo. Vamos ver. Toma o dano diretamente, né? Não usou a habilidade do líder. Agora vem para 2. Uma Monet. E mais uma carta em campo ali que eu não sei nem o que é. Agora acho que o Bruno virou o dom ali depois, né? E tudo bem, está no semanal, vamos que vamos, né? O Bruno tá até lendo aquela carta ali, porque não é muito comum ser usada, né? Passa pro Bruno agora para 6 dons, né? Vamos ver se já vai vir um Cavendish em campo ou alguma outra coisa, né? Vem 5. Será que no board? Pra limpar aquele blocker ali? Exatamente, limpa o blocker ali. O Bruno já paga 3, né? Provavelmente vai ser o Cavendish, né? Vai pagar 5, vai desvirar 2 dons, né? Agora sobra 3, agora vai pagar mais 3 dons. Vai descer ali uma Tashigi pra ser o anti-removal, né? E com a habilidade do Urug ali no final do seu turno, né? Desvira um dom.
E vamos ver. O Orlandini compra um Raise Max ali, provavelmente já vai para trás dos seus removals, né? Mas vai ter que remover a Tashiga antes, né? Vamos ver. Tem ali na mão o Barba Branca já, né? Tem o Rayleigh, mas ainda não tem dom o suficiente, tá com 7 dons. A melhor jogada na curva aí seria o próprio Barba Branca, né? Que daria um dom para o líder, conseguiria usar a habilidade do líder e conseguiria dar um removal ali na Tashiga, né? Dando rest naquela carta ali, né? E vem ali o Barba Branca, né? Paga-se o 7 ali, vai usar a habilidade do Barba Branca para ligar um dom no seu líder. Ligando um dom no líder, pode usar a habilidade do líder, né? E depois fazer um removal de alguma coisa, né? Que vai ter que ser na Tashiga, né? Porque a Tashiga acaba protegendo o board dele, do Bruno, né? Ela vai usar a habilidade do líder, vai comprar uma e jogar uma para cima do deck ou para baixo do deck, né? Só trocou as Otama ali só para não mandar a mesma carta para baixo, né? Mandou a outra Otama pra baixo. Agora pode usar a habilidade do Barba Branca pra dar rush nele, né? E matar a Tashiga, né? Porque essa Tashiga tem que ser removida antes de qualquer coisa, né? Senão o Bruno só pode simplesmente dar rush na Tashiga ali e não remover nada do board dele, né? Então a Tashiga é removida. Agora vai usar a habilidade da Monet para ligar mais... Dar menos 1000 em alguém e dar mais 2 dons rested pra alguém, né? Vamos lá, deu menos 2000 ali primeiro no Urug. Tá usando a Monet para ligar 2 dons, dá menos 1000 para mais alguém, né? Então deu menos 2000 ali pro Urug novamente. E bate 3. Bate quanto? 5 na vida e... Vamos ver se o Bruno já dá rest ali no líder, né? Então... E foi ali removido o Urug pela habilidade ali do... O Bruno só vem aqui batendo 5 em 3, removido a carta de removal ali do Orlandini, né? E vamos ver o que vem aqui para 8 dons, né? Já vai pagar 7 para um Hold Jones. Para simplesmente não vai virar nada, né? Simplesmente uma carta com Rush, desvira agora ali 2. Remove a Monet, que dá muito trabalho, né? Vem 8 em 8, provavelmente já para tirar uma carta aqui da mão do Orlandini. Não, foi pra vida, né? Então desce ali a vida do Orlandini pra 2 vidas, né? Deixa somente aquele Barba Branca em campo, que é perigoso, aquele Barba Branca, né? O Bruno não quis bater nele porque seria 8 em 8 e só seria uma carta na mão, não daria tanto problema, né? Preferiu abaixar a vida, deixa ali em campo um Rocinante, né? Que também protege as cartas que estão viradas ali, né? Então não vai ser fácil daquele Barba Branca remover alguma coisa com o Rocinante, que ele pode morrer no lugar. Porém, o Marco sempre tem a opção de matar na porrada, né? Que ele tem ali um Rayleigh pra jogar, que é interessante, né? Que pode dar menos 2000 em... menos 3, menos 2 em 2 cartas ali e remover o Rocinante. Depois usar a Barba Branca pra remover mais alguma coisa. Praticamente tem removal do board inteiro aí, se o Orlandini quiser, né? Nessa jogada aí, né? Porque ele pode jogar o Rayleigh, que já tá pra 9 dons, né? Ligar um dom no seu líder, fazer a habilidade do líder, dar menos 2000, pode dar pra dar 5... menos 3, menos 2 em 1, matar o Don Quixote Rocinante ali do Bruno, com a habilidade do Rayleigh ainda, né? Deixar as 2 cartas bem fracas ali, né? E ainda usar a habilidade do líder, né? Então vai lá. Vamos ver como que vai ser distribuído os negativos aí. Um Rayleigh mangá, inclusive, ó. Carta maravilhosa ali. Menos 3 no Hold Jones. Menos 2 no Cavendish e KO no Rocinante. Bruno deveria estar com luvas pegando esse Rayleigh mangá aí, porque vai ligar um dom ali no líder ainda, comprar uma e jogar uma pra cima do deck ou para debaixo do deck, vai pra baixo do deck aqui. Então vai dar menos 2000 ali, seria menos 2000, né, do líder, né? Então tá menos 3000 ali o Cavendish, vai virar o Rayleigh aqui, o habilidade do líder agora, e vai embora, limpa o board totalmente aqui do Bruno, né? O Bruno agora vai pra 10 dons, vamos ver se ele tem alguma resposta, que ele deixou pra 3 vidas, né? E você vê aqui que o board do Orlandini com o Marco já tá bem distribuído, né? Você tem 2 cartas bem fortes ali com 8000 de ataque, né? Vem aqui 5 vidas, counterado aqui por uma Nami. Agora pra
9 dons Shanks. Simplesmente entra matando um dos personagens ali, né? Que é o Barba Branca. Aquele Barba Branca é muito problemático se ele ficar em campo, né? E vamos ver como que o Orlandini vai prosseguir aqui, né? Tinha 2 Raise Max ali. Se tivesse aquele Barba Branca em campo, poderia ser removido, né? Porém, agora não tem nenhum jeito de removê-lo, né? Provavelmente vai só, por enquanto, usar a habilidade do líder. Tentar achar mais um Rayleigh. Se ele acha mais um Rayleigh aí, seria interessante, né? Vamos ver qual que é a linha que o Orlandini vai tomar aqui, né? Para 10 dons. Vai lá, primeiro usar a habilidade do seu líder, né? Compra uma. Honest Impact. Honest Impact pode resolver alguns problemas aqui, hein? Porque ele pode gastar... Já vai diminuir menos 2 ali do Shanks, né? Descendo o Shanks para 9.000. Honest Impact, acho que mata um de 10.000. Então ele vai conseguir remover aquele Shanks se ele usar o Honest Impact. Então foi um belo draw ali do Orlandini, né? E ele pode descer algum blocker ainda. Vai bater 8 na vida. O Bruno já vai usar o seu dom ali para virar o líder. Vai tomar esse dano, né? Desce ali para 2 vidas somente o Bruno. Então os dois jogadores com 2 vidas, né? E agora meio que empataram em board, né? Porém, já vai dar um Honest Impact. Vai dar menos 4 e KO numa carta de 6.000 de poder. Então vai embora aquele Shanks. Sobra ainda 3 dons para trás. Que, vamos ver, vai entrar um Duval ali. Que compra 2. E escolhe o que vai deixar no topo. Pode escolher o que tá na mão, né? Com essas 2 aí. Mandar pro topo do deck. Ou para baixo. Mandou para baixo. Novamente o Sanji para baixo, né? E desce ali um Raise Max para o seu último dom. E passa o turno para o Bruno, que tá totalmente sem board. Tem ali o Rayleigh deitado. O board do Orlandini. O único ataque relevante ali por enquanto é o Rayleigh. Vamos ver se o Bruno consegue lidar com esse Rayleigh aí também. Ou ele vai para uma outra linha, né? Não sei se ele tem mais um Shanks na mão. Tem um Zoro na mão, né? Tem um Kid na mão. Vamos ver. O Zoro é interessante, porque quando esse Zoro entra em campo aí, se o Orlandini não conseguir lidar com esse Zoro, acabou-se o jogo, né? E agora o Bruno já gastou muitas cartas ali do Orlandini pra tirar o Shanks, né? Tem 5 na vida bloqueado. Para 8 dons, que vai pra jogada de Kid, né? Joga o Kid na mesa. Vai ligar um dom no Kid, usando a habilidade do Kid. Vai descer um blocker. Ou alguma carta até custo 3 ali. Um Kid deixa um donzinho up ele ainda para negar um dos ataques do Orlandini. E tudo certo, né? É bom que o Raise Max em campo pode diminuir o power ali do Kid, né? E se o Orlandini achar alguma coisa ali para remover aquele Rocinante, seria perfeito, né? Tem o Luffy com o Rush ali na mão. Bem interessante esse Luffy azul, né? Vai usar a habilidade do líder já, né? Compra uma. Achou mais um Rayleigh, então já muda a jogada aqui. Porque esse Rayleigh pode remover aquele Kid agora, né? Você pode jogar um Raise Max para baixo dando menos 3.000 ali no Kid. E com isso jogando o Rayleigh ali, removendo os dois, né? Porque você desce o Kid menos 3.000 de poder. O Kid vira um alvo fácil, né? Já vai dar menos 2.000, agora vai descer para 6. O próprio Rayleigh já consegue remover, né? Volta uma carta para o topo do baralho. E vamos ver. Já deu menos 2.000 naquele Kid. Vai vir. Ele tinha o Sanji na mão, né? Ele poderia jogar Sanji e Rayleigh, né? Se voltasse pro... Vai dar menos 3.000. Agora desceu ali pra muito pouco, né? Preferiu por uma jogada de Sanji e Luffy, né? Que também é mangá esse Luffy, né? E vai descartar uma pra ligar um dom em alguém, né? Liga no próprio líder e vai ser virado o Rayleigh aqui do Orlandini. E aquele... Possível defender isso daí, né? Tá dando menos... vai embora aquilo ali e sobra o líder pra bater 7 na vida agora, né? Toma esse dano, Bruno. O único ponto aqui é que o Orlandini agora devolveu pra mão do Bruno um counter, né? O counter ali do Rocinante, né?
Mas seria bom se fosse Rayleigh, o Rayleigh simplesmente removeria os dois, né? Não daria essa carta de volta aí pro Bruno, né? Mas também foi uma ótima jogada, né? Perdeu uma carta na mão pra isso, né? Mas tudo bem. Ele teve que descartar ali um Sanji 2K Counter pra fazer essa jogada, né? O Bruno aqui vem pagando 2 já, né? Pra descer a sua Bonnie ali, fazer uma busca de um dos Supernovas no topo do seu baralho. Acha um Capone Badge. Com um Capone Badge. Mais um blocker na mão, né? Mais um counter. Vamos ver a jogada do Bruno agora. Tá calculando ali o que ele vai jogar em campo. Difícil esse game aqui pro Bruno, né? Que o Orlandini tá controlando o board dele ali totalmente, né? Tá muito forte. Vamos ver o que o Bruno tá pensando em usar. Talvez um Cavendish, descer, desviar alguns dons. Mas como que ele segura esse ataque aí do Luffy voltando um possível blocker ali que entra em campo, né? Ele tem que descer um blocker que segure, que fique em campo, né? Mas vai ser difícil. Acho que aqui já está garantido pro lado do Orlandini, né? O Orlandini tá com muito mais pressão de board aqui, mesmo que tenha muitas cartas na mão do Bruno. 5 na vida. Acho que 2 vidas. Será que o Orlandini toma esse dano? Toma esse dano, não quer gastar sua Tama, né? Porque prevendo um possível removal do que vier em campo com o Rayleigh. Se bem que acho que nem precisaria, né? Removal agora, porque já teria um letal ali, né? Só pelo que já tem em board, né? Mesmo que... Vamos ver. 2 dons. Um blocker. Mais 2 dons. Mais um blocker. Compra uma. Descarta uma, né? Por causa que tem mais de 8 cartas rested ali em campo, né? 6 dos dons, mais a Bonnie, mais a outra Bonnie, né? Será que mais um blocker? Tem? Porque aqui com 3... Tem 4 ataques do lado do Orlandini, né? Basicamente. Vai ser negado um, né? E um vai ser bloqueado. E mais um blocker. Então, 3 blockers em campo. Aí sim, tem uma chance de sobreviver, né? O Bruno, ele jogou todos os blockers que dava pra jogar ali pra sobreviver mais um turno. Mas vamos ver como que vai ser a jogada do... Só de jogar um Rayleigh em campo, já vai 2 blockers embora, né? Que ele consegue ele matar o Urugi e matar mais o Rocinante, por exemplo. Então já mata 2 blockers ali, né? E com o Luffy atacando, já vai embora o Urugi pra mão, né? Então, praticamente limpa os 3 dos blockers ali do Bruno, com somente 2 cartas usadas, né? Vai sobrar mais 2 ataques, né? Então, acho que a melhor linha ali que o Orlandini poderia tomar seria essa. Não sei o que ele jogou, vamos ver agora se o Orlandini vai achar essa jogada aqui ou vai para uma outra linha, né? Que ele pode jogar Rayleigh, jogando Rayleigh, ele mata 2 blockers, né? Mata o Urugi mais o Rocinante ou o Bege, não sei. Aí ele bate com o Luffy primeiro, descartando uma, né? E voltando pra mão ali. Qualquer uma dos... O blocker que sobrou ali, né? No caso. Vamos ver. O Bruno tem 5, 6 cartas na mão, né? Mas mesmo assim vão ser ataques poderosos, né? O Orlandini acho que tá pensando ali a melhor forma dele remover os blockers. A melhor forma é Rayleigh mesmo, né? Mais um Rayleigh mangá, né? Acho que é o deck mais caro aí da loja, né? Todas as cartas arte alterada, mais as que dá pra ser mangá, são mangá. Bom, primeiro eu desceria o Rayleigh primeiro, né? Pra remover os outros 2 blockers pra você conseguir bater com o Luffy limpo na vida, né? Porque agora o Bruno tem uma opção de bloquear um dos ataques, né? Ele pode, mesmo que vá voltar um dos blockers pra mão, o Orlandini vai pro board. Eu tentaria já um all-in aqui, né? Vai descartar uma, né? Vai voltar o Bege pra mão. E o Bruno vira o Sanji, né? E aquela Bonnie não seria defendida, ainda tem 2 blockers ali pra ele lidar, né? Tudo bem que se ele descer agora o Rayleigh vai matar os 2, né? E vai ter mais 2 ataques. Vai ter um 8 e um 7, né?
Ah, entendi. Porque ele queria... Porque o Rocinante seguraria um dos removals ali, né? Entendi. Poderia ter voltado só o Rocinante pra mão, né? E aí não teria esse problema aí, né? Bate 7-8. O único jeito aqui é tentar bater 7 e tentar finalizar com 8 do Rody Jones. E não tem counter o suficiente aqui, batendo 9. Meu Deus, que jogo close aqui. O Bruno acaba levando aqui no detalhe do detalhe do detalhe aqui. Porque o Orlando teria que finalizar naquele turno ali. Muito difícil finalizar ali, né? Pra quem veio até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like aí se você gosta do nosso conteúdo. E valeu, até a próxima.